Boa noite a todos, como é que estão? Beleza pura, canal Fatos de Crimes na área. Gente, a revista Veja, em janeiro de 2011, foi enfática ao publicar uma reportagem de capa contando os mortos de janeiro. A repercussão em torno da tragédia da região serrana do Rio começou geralmente como começa qualquer tipo de tragédia. Um número de mortos pequenininho, geralmente de 20, 30, 40 ou 50, para 918 pessoas. Sabemos e apontamos que a revista Isto É e a revista Época também seguiram a mesma linha editorial, aquela época publicando reportagens em torno da tragédia que abalaria não só o Brasil, mas o mundo também. Aquela época começou, aquela época quando começou a tragédia, começou a se espalhar, pessoas de outros estados corriam para ajudar a região serrana do Rio numa corrente de solidariedade, buscando ajudar ao próximo e colocando amor e fraternidade na vida das pessoas e no coração dos que ajudam. Outrora, a região serrana do Rio era uma região belíssima, muito linda, cortada por morros e uma natureza vasta. Mas esse morro e essa natureza vasta foram a condenação àquele povo a sofrer uma das piores tragédias já vista na história brasileira. Sim, nem as enchentes de 1983, as enchentes de 2008 em Santa Catarina e as enchentes em 2010, em janeiro de 2010 e a de abril de 2010 superaram o tanto de pessoas mortas como foi na região serrana do Rio. Aquele dia, do dia 11 até o dia 12, o Rio de Janeiro iria dormir com a pior sensação possível e um olhar de desespero conotado por centenas e centenas de mortes que se iria vir dias depois, ao ponto de que quando os bombeiros percorriam a região serrana do Rio, muita gente era encontrada morta, geralmente debaixo de entulhos e mais entulhos. Ao olhar e ver o que aconteceu agora em janeiro e fevereiro desse ano, quando a região serrana do Rio recebeu um pé de água violento que arrasou uma parte de Petrópolis, olhamos e vimos o passado se concretizar. Gente, até Dom Pedro I, segundo, condenou a região de Petrópolis porque sabia que era uma região que não dava muito fácil. Ele chegou até a ponto de falar que iria mudar o seu palácio porque sabia que a região serrana do Rio era imprópria, talvez até para ter construções, geralmente se não fosse de 1 a 2 andar. Mas, confirmando todas as estatísticas, a região serrana do Rio cresceu anos depois, séculos depois, muitos e muitos séculos depois, e confirma aquela história, a verdadeira história de que a região serrana do Rio fora devastada por chuvas fortíssimas em janeiro de 2011, colocando um ar de aspecto impressionante e cenas cada vez mais absurdas que correriam há muito tempo depois. Os jornais naquela época destacaram a notícia como se fosse uma notícia, como se fosse um baita de um tremor de terra no Brasil, que centenas e centenas de prédios soterraria milhares de pessoas.
Sim, a região serrana do Rio parecia um cenário de guerra muito parecido com as cenas que vimos no Haiti. Não sei se por aquela linda e bela natureza fora atraído por camadas e camadas de lama, terra e barro que descia dos morros e árvores e pedras soterrando tudo o que vinha. Carros, casas, sonhos de pessoas que um dia tinham um sonho de ter um terreno e simplesmente chegou e a água levou tudo. Olha, gente, eis a questão que eu falei ontem sobre o saneamento básico. Geralmente, aqui em Santa Catarina, principalmente o litoral de Santa Catarina, é um local muito propenso a se poder ser, né, aconteceu na região serrana do Rio. Aí, pasma, geralmente desce carro, desce morro, desce árvore, desce tudo. A região, só para você ter uma ideia, em 2008, o que aconteceu na região serrana do Rio aconteceu muito parecido em Santa Catarina, quando chuvas fortes, tempestades severíssimas atingiram Santa Catarina e arrasaram com tudo que tinha pela frente, colocando abaixo sonhos de pessoas e colocando, enfim, um pane total na vida das pessoas. Olha, gente, aí dá. Pasmem. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que se em todo o século me disse o tamanho de uma tragédia, eu acho que era irremediável, jamais o Brasil tinha passado por algo parecido. Claro, gente, deu em 1983 e não foi grave, não foi sério. Por quê? Por que não foi grave e não foi sério? Porque atingiu a Santa Catarina e Paraná, que já são dois lugares propensos, ainda mais quando os rios sobem. E o rio Itajaí-Açu, e uma hora dessa eu vou fazer um videozinho especial, eu vou contar um pouco sobre o rio Itajaí-Açu, porque que a cada enchente geralmente tem uma marca histórica. Então eles marcam a marca histórica da enchente de tal ano, tal ano, tal ano. O rio subiu tal metro, tal metro, tal metro. Gente, a região serrana do Rio, em 2011, os rios subiram e os morros desceram, o que tornou impossível a população sair da própria região serrana do Rio. Então é o seguinte, quando a população foi sair de lá, quando ela queria sair de lá, porque ficou todo mundo isolado, simplesmente os morros desceram e os rios subiram rapidamente, causando uma enorme catástrofe jamais vista em séculos que você queira imaginar dentro do Brasil. O que aconteceu aqui, nem se um furacão de categoria 5 atingisse o Brasil com tudo e arrasasse São Paulo, destruísse São Paulo e Rio de Janeiro, não iria acontecer o que aconteceu aqui. Bom, gente, até mais, eu já volto com o próximo vídeo.